Olá, estamos juntas para mais um Sozinhas Nunca Mais. E hoje nós vamos falar da hemofilia, essa doença hereditária. Estamos aqui com a doutora Cristiane Pinto e a Mariana Bataza, que é presidente da Associação dos Pacientes com Hemofilia. É isso, Mariana? Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Perfeito. Então, vamos contar, doutora, como é que se descobre a hemofilia? Quando isso acontece? Então, vamos começar dizendo o que é hemofilia, né? Hemofilia é uma doença da coagulação. A gente tem no sangue mais ou menos uns 15 fatores que interagem entre si para promover a coagulação e impedir que a gente sangre, né? O sistema de coagulação da gente funciona como se fosse uma corrente, né? Então, uma corrente formada de elos. Um fator ativa o outro e fecha um elo. Outro fator que ativa o outro e fecha o elo. E, no final, essa corrente fechada promove a coagulação da gente. Então, se a gente imaginar que um dos fatores esteja diminuído ou ausente, um elo vai faltar ou não vai fechar. Então, é isso que acontece nas doenças da coagulação e a hemofilia é uma delas, né? Então, a gente tem a hemofilia A, que é quando está diminuído ou está faltando o fator 8, que é mais frequente. E tem a hemofilia B, que é quando está diminuído ou está faltando o fator 9. Né? Então, essas doenças, né, a gente conhece muito por conta do Betinho ou por conta do Enfio, que foram nossos grandes embaixadores da doença, que eram portadores da doença numa época que a gente tinha muita dificuldade de tratamento, que espalharam a noção de o que é ser um hemofílico pelo Brasil, só que hoje a gente tem tratamento na mão e qualidade de vida para paciente diferente do que eles tinham na época deles. E essa hemofilia tem graus de gravidade, né, entre uma e outra. Qual é a mais comum? O quanto é mais grave uma da outra? A gente tem hemofilia leve, moderada e grave, né? Leve é quando falta um pouquinho do fator, a moderada é quando a gente tem um pouquinho circulante e a grave é quando a gente não tem praticamente nada circulante, né? Então, a grave é a mais frequente e é a que causa mais sequelas para o paciente, né? Quando a gente pensa em hemofílico, todo mundo pensa assim, ai, vai sangrar, tipo, vai espirrar, associado ao sangramento. Sangra nariz, vai comer, sangra a boca. Na realidade, não é assim, né? Os 85% dos sangramentos dos hemofílicos são sangramentos que a gente não vê, que são nos músculos e nas articulações. Então, o resto eles fazem normal, né? Ou seja, a gente não vai identificar um portador de hemofilia através desse sangramento, né? Através de uma hemorragia. Não vai ser assim. Se esperar encontrar um hemofílico sangrando na rua, você não vai encontrar. Perfeito. E quando é que se descobre isso, doutora? Então, na realidade, quanto menos fator circulante você tem, mais rápido você faz o diagnóstico, porque o sangramento vai aparecer mais rápido. Por exemplo, no paciente que é hemofílico grave, as vacinas podem causar hematomas anormais, que já fazem a gente desconfiar. A própria vitamina K, aquela vitamininha que o recém-nascido toma quando nasce, aquela que é na coxinha, às vezes causa hematoma, e lá a gente já desconfia. É uma doença ligada ao X, então, geralmente, está ligada a mães portadoras, então, a gente tem uma história familiar na família da mãe, né? Tios com hemofilia, irmão com hemofilia, nasce um outro menino, a gente geralmente investiga, mas a gente tem que lembrar que 30% das hemofilias são casos novos, ou seja, não vai ter história nenhuma familiar, né? E aquele menino pode ter um sangramento e ser hemofílico. Bom, a Mariana, que é mãe, né, de um portador de hemofilia, vai contar para a gente como é que ela descobriu, como aconteceu com você. Conta para a gente quando que você identificou que o seu filho era um portador de hemofilia. E a gente já sabia que ele tinha hemofilia quando nós o conhecemos. Então, a gente não sabia muito bem como era a hemofilia, nem como era o tratamento. A gente estudou um pouquinho, comprou um livro em inglês, viu que existia profilaxia, achou que isso era uma realidade no Brasil, o que não era naquela época. E achou que tudo bem, né? Que isso nunca seria um problema para a gente. Na verdade, não é, né? Acho que a hemofilia me trouxe outras oportunidades, apesar de ser um aprendizado contínuo. E o que sempre foi difícil foi porque logo muito pequeno, com 2 anos,
ele já começou a ter esses sangramentos articulares. Ele tinha sangramento no tornozelo, sempre foi um menino muito ativo, muito peralta, gostava sempre de subir em tudo, né? E de brincar muito, de correr muito. Ele não queria parar de brincar, nem para pôr gelo, nem para nada, muito menos porque precisava fazer o repouso. Quando tem a hemorragia, tem que fazer a infusão do fator, tem que colocar gelo e ficar em repouso, né, daquela articulação. E isso para ele era muito difícil. Então, quando ele era bem pequeno, ele brigava muito. Muitas vezes ele estava correndo, mancava e corria. E eu falava, tá com dor? Ele gritava, não! E continuava correndo e mancando. Então, assim, é uma característica de muitos deles, né, me parece. Eu costumo brincar que criança é um ser anti-repouso, sabe? A pessoa que prescreve repouso para criança não sabe qual é a dificuldade que a mãe tem de deixar em repouso. Porque a partir do momento que ela começa a melhorar, ela não quer repouso. Mesmo que doa um pouquinho, ela quer brincar. Eles preferem a dor. Ele dizia para mim, mãe, eu prefiro sentir dor. A dor do que não brincar. Isso, do que não brincar. Então, é muito difícil, assim, porque a gente se sente culpada por dois lados. Você se sente culpada se você deixa ele correr risco, porque você sabe que tem risco e que aquelas hemorragias constantes vão causar uma sequela, né? E também você se sente culpada de estar podando ele, de brincar, que brincar é uma atividade comum que qualquer criança precisa fazer, né? Então, é bem difícil quando não se tem o tratamento que hoje a gente tem, né? Como a doutora Cris falou, que a gente tem hoje o tratamento de profilaxia. A criança faz a infusão com uma certa frequência, né, várias doses por semana, para que ela não sofra essas hemorragias e possa fazer as atividades normalmente. Então, assim, como meu filho ainda não tinha profilaxia e ele tinha muitas hemorragias, realmente era muito complicado, a vida era bem mais difícil. E aí foi por isso que você, então, se engajou na associação, certamente por experiência, para ajudar outras pessoas que estavam nessa situação. Exatamente, eu comecei a estudar cada vez mais, que eu gosto muito de estudar e me interessar cada vez mais. Acho que esse tema é apaixonante. Sou suspeita também para deu falar. uma história aí com esses pacientes. Mas o que a gente ouve muito é que na fase que eles começam a engatinhar, né, como qualquer criança, se tem muito desses sangramentos nos joelhos. É a hora que a mãe... E os cotovelos, né? Porque você usa os cotovelos de apoio no início, né? Então, joelhos e cotovelos é onde, quando começa a engatinhar, muitas vezes a gente faz diagnóstico nessa fase. Nessa fase é mais comum. Sim, quando não tem história familiar é mais comum. Às vezes é nessa fase que a gente começa a profilaxia, né? Profilaxia significa você se adiantar a alguma coisa. A vacina é uma profilaxia, é evitar, né? Então, tomar o fator, a gente aumenta a quantidade de fator de coagulação circulante, então a gente impede que ele tenha sangramentos, né? Então, se nessa fase ele já começar a ter sangramentos, a gente já começa a infusão do fator. Aqui no Brasil, a gente tem um protocolo que a gente segue e a liberdade é para adequar ao paciente o tratamento que ele precisa. Então, quando é pequenininho, às vezes a veia é muito ruim, a gente começa uma vez por semana, conforme ele for precisando, a gente vai 2 vezes por semana. Eu hoje tenho lá na Unifesp pacientes que têm 6 anos e nunca tiveram sangramento articular. É uma maravilha, né? A gente teve uma expansão da distribuição desses fatores em 2012. Se eu estou... a gente teve, o programa foi aprovado em final de 2011 e aí efetividade mesmo em 2012. Isso mudou muito o cenário. Já, assim, nós temos agora 6 anos, né, desse programa iniciado efetivamente. Já observou, então, um avanço? Igual eu falei, né? Eu tenho pacientes que estão... Eu tenho uma grande leva de pacientes que hoje estão entre 6 e 8 anos, que são pacientes que vieram depois que a profilaxia começou. E que têm irmãos mais velhos, com 15, 16, 18 anos, e que, quando a mãe viu que a profilaxia no maior funcionava e que não tinha mais sangramento, ela animou de ter outro filho, né? E a gente tem alguns que vieram um segundo filho hemofílico, e ela fala, minha vida é completamente diferente. Então, ela fala assim, às vezes a mãe fala, esse aqui nunca sangrou.
O mais velho fala assim, ele não sabe o que é ter dor de hematrose. Porque a gente começou a profilaxia cedo, porque a gente adequa as doses conforme ele precisa. Então, às vezes, tem um hematoma porque, como a Mariana falou, eles são peraltas mesmo, a gente não vai embalar o hemofílico no plástico bolha. Você vai fazer a profilaxia e ele vai brincar. Claro, algumas vezes a brincadeira é um pouco mais de risco, aí faz um hematoma, por exemplo, de coxa, bateu a boca, bate cabeça, porque eles são ativos mesmo. E aí você vai tratar, mas sangramento espontâneo com profilaxia, não tem. E como hemopediatra, isso é uma satisfação muito grande, né? Como hematopediatra que trabalha com doenças da coagulação, é bem gratificante chegar e falar, olha, eu tenho uma criança de 6 anos que não experimentou o que é uma dor de sangramento articular e que dói bastante. Porque as pessoas imaginam muito que o hemofílico ele só vai sangrar, né? Esse é o único problema da doença. A gente tinha muitas transfusões, eles recebiam muito sangue, né? E por isso, na década de 80, perdemos muitos pacientes portadores de hemofilia por conta do HIV, porque a bolsa de sangue não era testada. Como é que é essa realidade da transfusão hoje? Ainda tomam sangue, não mais, não é necessário? Isso não é necessário, bom, né? E não é permitido mais por lei, né? A gente tem uma RDC que proíbe que você faça, a não ser, por exemplo, que ele esteja em risco de morte num lugar onde não tem acesso a fator a nada. Isso é muito difícil, porque hoje todo hemofílico que viaja, mesmo aquele hemofílico leve, que provavelmente não vai sangrar nada, porque geralmente sangra em procedimento invasivo, quando ele viaja levando o fator dele, entendeu? Então, raramente acontece. Mas se ele tiver a situação de risco e não tem fator, é a única situação que se é permitido transfundir. Caso contrário, você dá para ele o fator que falta. Então, se ele é hemofílico A, ele recebe o fator 8. Se ele é hemofílico B, ele recebe o fator 9. Né? Então, e esses fatores passam por vários processos físicos, químicos, biológicos, de inativação, de filtração, para que o paciente receba um produto seguro. Fora isso, a gente tem também os produtos recombinantes, né, que não são feitos através de doação de sangue, são feitos através da produção do fator que vem que usa células de murinos e que você tem praticamente chance zero de infecção, por exemplo, de um patógeno que você não conhece, né? Muitos HIV foram infectados, por quê? Porque não se conhecia o vírus, né? Então, hoje, o fator derivado de plasma, a gente protege os pacientes do que a gente conhece. E é isso que lá fora se questiona tanto. Bom, e o que a gente não conhece, né? Se aparecer um que a gente não conhece. Então, a pessoa que toma o fator recombinante tem essa proteção, né? Também. Ele está protegido porque não vem de plasma de doador. Mariana, quantos pacientes nós temos hoje no Brasil? No Brasil, com hemofilia? São cerca de 11 mil com hemofilia A e quase 2 mil com hemofilia B no Brasil inteiro, né? Isso dados do Ministério da Saúde de 2016, que são dados publicados no perfil de coagulopatias. E como é que você, quanto associação, quais são os anseios desses pacientes? A gente sabe que está muito ligado ao tratamento ortopédico, daqueles que são adultos hoje, né? E que sofrem com a dificuldade de mobilidade. Como é que está isso hoje em termos de tratamento, em termos desses pacientes? Qual é o cenário que você vê do ponto de vista de associação agora? Na verdade, assim, a gente teve esse avanço muito grande e impressionantemente significativo, né, quando foi introduzido os tratamentos de profilaxia, que mudaram totalmente a qualidade de vida, né, dos pacientes e das famílias, né. Eu, como mãe, sei que eu tenho outra vida desde que meu filho passou a ter profilaxia. Mas, como a doutora Cris até comentou, os meninos mais velhos, que hoje são jovens e adultos, quando se iniciou o tratamento de profilaxia no Brasil, eles já tinham articulações acometidas, né? Por causa de tantos sangramentos, essas articulações vão tendo problemas e de variados graus, né? Claro, depende do paciente, de quantos sangramentos ele teve, de qual foi o tratamento que ele recebeu, com que urgência ele recebeu,
né, o tratamento e tal. Então, e infelizmente, assim, grande parte dos pacientes que nós temos hoje são dessa faixa etária, de 20 anos para cima, né? Se você computar pacientes do país inteiro. Então, são pacientes que nós supomos que precisam de algum tipo de tratamento ortopédico, de tratamento de reabilitação, que pode ser desde uma infiltração ou de uma radiocianobiótese, que é uma infiltração de material radioativo, ou de uma infiltração de corticoide, ou de uma cirurgia mesmo ortopédica. Esse é um tipo de cuidado que o governo ainda não está prestando, especialmente para as pessoas que têm hemofilia. Então, a nossa ideia é justamente conscientizar o governo sobre essa necessidade, porque esses pacientes, voltando a ter qualidade de vida, eles podem voltar a ter uma vida socialmente ativa, né? Voltar a trabalhar. Produzir, né? Isso, produzir. Eu acho que você tirar um paciente que ficaria dependente do sistema para ser um paciente que ajuda o sistema. Exatamente. Porque uma vez que você trabalha, que você tem uma carteira assinada, você está contribuindo com o sistema, né? Exatamente. Então, é tirar o paciente daquela história de que, às vezes, quando eu faço o diagnóstico, uma das primeiras perguntas da população mais carente é: doutora, ele pode aposentar? Aí eu falo: olha, o meu trabalho aqui é exatamente não aposentar ninguém. Uma que criança não aposenta porque não trabalhou, né? E outra, que a minha função aqui é fazer com que ele não precise de auxílio, que ele possa se sustentar, né, e contribuir para o país, produzir, ter uma né, vida normal, ter né, uma vida produtiva e social. Produtiva, eu acho que é isso. O tratamento ortopédico do paciente hemofílico é um pouco diferente. Além das cirurgias, ele requer fisioterapia para reabilitação, que é bem importante. E ele requer, às vezes, um aumento do uso de fator de coagulação, que é um pouco caro. Então, eu acho que talvez o que a Mariana fala de um pouco mais de lentidão do governo de montar este protocolo, porque existe uma comissão, né, um grupo de assessoramento técnico no Ministério da Saúde que dá esse suporte dentro do Ministério, e a gente tem protocolos, a gente tem esses dados que são divulgados, muito em parte pelo desempenho do grupo junto ao Ministério. São pessoas que trabalham com os pacientes, que eu conheço pessoalmente e que têm um carinho essencial pela causa, né? Eu acho que talvez a gente não tenha conseguido chegar até lá. Eu acho que é um caminho que a gente vem trilhando aí, principalmente nos últimos 10 anos. Eu acho que o tratamento da hemofilia já melhorou muito, mas quem sabe com a demonstração dos pacientes dizendo que essa necessidade existe, esse assunto seja tratado com mais precocidade. E a gente precisa fundamentalmente do envolvimento dos governos estaduais para essa questão, porque o governo federal que provê toda a aquisição e distribuição da medicação. Já esse tratamento ortopédico, no que diz respeito à contratação de profissionais, né, a estrutura dos hemocentros, isso é competência dos governos estaduais. Então, a gente tem que fazer um trabalho junto aos governos estaduais, porque a destinação de verbas, né, e essas contratações dependem dos governos dos estados. E então, por um lado, é um trabalho muito mais complexo, porque são 27 estados, né? Mas, por outro lado, a gente tem que começar esse trabalho, se não começar, não vai acabar nunca, né? E, obviamente, nossa intenção é começar por São Paulo, que é o estado mais populoso do ponto de vista da população com coagulopatias. Que internamente no hospital ele compete com outro paciente Exatamente. comum, numa gravidade muito maior e que o próprio profissional... Ele fica internado mais tempo. Então, tempo. Por exemplo, como ele fica lá, às vezes... A gente pensa que um paciente comum ficaria 2, 3, 4 dias, o hemofílico vai ficar 10 dias, às vezes 15, para a gente conseguir dar uma alta adequada. E se ele não tiver um lugar para reabilitação, né? Ele precisa, além do ortopedista que vai fazer a cirurgia, de uma equipe que seja especializada na hemostasia para estar lá acompanhando ele direitinho, para ver se não vai ter nenhuma complicação, e de uma equipe para que faça o pós-operatório dele com a reabilitação precoce, né? Então,
time especializado que precisa para a gente dar conta de fazer com competência o que temos aí de desafio. Quantos pacientes tem na Unifesp hoje, doutora? Hoje nós temos por volta de 600 pacientes com coagulopatias hereditárias, né? E nós temos aí por volta de uns 350 hemofílicos A, um pouco mais por volta de 70 hemofílicos B. Nós temos bastante. Bastante paciente, né? Lembrando que nós estamos na capital mais populosa aqui, né, do nosso Cone Sul. Então, assim, lembrando que, graças a Deus, o Estado de São Paulo tem uma malha de saúde bem ramificada e a gente consegue fazer bastante diagnóstico. Então, assim, tem laboratório bom, então isso nos permite fazer mais diagnóstico, então a gente tem uma população maior, que a gente acha que, dependendo da área do Brasil onde a gente está perdendo alguns diagnósticos, ou os diagnósticos estão sendo feitos mais tardio. Certamente. Há uma dificuldade ainda de se entrar no sistema público, né, de saúde, e dependendo da localidade não se tem acesso, né, tecnologia, muitas vezes, ou o próprio conhecimento, você não tem um profissional específico. Sim, a gente já chegou a receber paciente de outro estado, falou, eu tentei lá, mas ninguém sabia me dizer nem para onde eu ia, então a gente faz diagnóstico, encaminha para o estado de volta. Perfeito. Mariana, conta um pouco mais da atuação da associação da Abrapem, que é tão mais recente, né? Como é que está esse trabalho, sua dedicação a essa causa? A nossa intenção é trabalhar com a conscientização, né, da população a respeito da hemofilia, das outras desordens hemorrágicas, trabalhar em parceria com todas as outras associações que já existem no Brasil, que já existem 25 associações estaduais, a Federação Brasileira de Hemofilia, né, e agora a Abrapem, e trabalhar nessa área de políticas públicas, né, trabalhando junto com o governo na criação, né, de leis que defendam os direitos, né, das pessoas com hemofilia, com outras coagulopatias hereditárias e que venham justamente de encontro a melhorar o acesso desses pacientes aos cuidados, porque a gente sabe que os protocolos, é um protocolo federal para o Brasil todo, né? Mas por N razões, inclusive por causa dessa questão que eu te falei do que é competência de cada estado, o tratamento ele é diferente em cada região, em cada estado do Brasil. Se a gente pega o perfil de coagulopatias, que são os dados registrados do próprio governo, a gente percebe, né, que a quantidade de medicação dispensada ela é diferente em cada estado. Em relação a diagnósticos, né, o número de diagnósticos, a quantidade, por exemplo, de pacientes testados em relação a ter ou não inibidor, testados em relação à gravidade. Então, por esses dados, a gente percebe que o padrão de tratamento, né, e de acesso é diferente. E também uma outra questão que é muito importante é que o tratamento ele é multiprofissional, né? Existe uma equipe de vários profissionais que são treinados para tratar esse paciente, né? Não é só o hematologista, o ortopedista, o fisioterapeuta, como a gente falou, né? Tem a enfermagem, tem psicólogo, tem assistente social, o farmacêutico, o dentista, né? E a grande maioria dos centros de tratamento de hemofilia, que são muitos no Brasil, eles não têm a equipe completa ou não tem uma boa parte desses profissionais. Essas são questões que as associações, em conjunto, em rede, precisam trabalhar e encontrar alternativas juntamente com os seus estados, né, para prover em cada região o que é que esses pacientes precisam, né, porque a gente precisa disseminar essa informação para o paciente ter acesso. Não é porque ele mora no Piauí, ou no Maranhão, ou no Amazonas, que o paciente tem menos direito do que o que mora em São Paulo ou em Santa Catarina. O que a gente sente também, por ser um número
menor, né, de pacientes, porque se você comparar com outras doenças, chama muito mais atenção, a gente sente que perde um pouco a importância, né? Então, quando você fala do número de pacientes, perto aí de um paciente, por exemplo, com uma leucemia, que é um número maior, né, um câncer, não tem esse alarde. E as pessoas parece que não observam muito. Mas quem conhece um paciente hemofílico, é muito triste quando a gente vê perdendo essa mobilidade, as crises de dor, né? Então, a gente precisa chamar mais atenção. Eu acho que a gente precisa levar essa informação do que é a hemofilia, de fato, de como vive esse paciente. Você tem uma vida muito limitada, né? E, às vezes, você não consegue, por exemplo, aquele que hoje é um adolescente, ele tem que pensar, inclusive, a profissão que ele vai escolher. Se não tem uma impossibilidade, não é verdade? Eu costumo dizer muito para eles, eu preciso que vocês estudem, porque quanto mais a gente trabalha a cabeça, menos a gente trabalha músculo e menos a gente sangra articulação, né? Então, assim, a gente, lá na Unifesp, a gente costuma fazer atividades com os adolescentes de chamar o pessoal mais velho, que deu certo, que estudou, inclusive o pessoal mais velho que antes não queria saber de nada, que aprontou na vida e que depois tomou jeito, e que hoje é casado, com família, e promove um bate-papo entre eles, para que eles se espelhem naquilo que deu certo, naquilo que é bom, por que como é que você está hoje, casou, tem filho, como é que você está, entendeu? Nós temos um paciente até que é psicólogo, então ele fala assim, eu vou contar para vocês como é que foi a minha infância, que ele caiu de moto na adolescência, sabe? Ele conta tudo que ele aprontou, ele fala assim, e hoje eu estou aqui fazendo profilaxia, casado, e me arrependo tanto do que eu deixei de fazer antes, e ele fala que na época dele não tinha fator, ele tomava crio, então ele conta aquilo tudo, e os adolescentes saem assim desses encontros. Uma coisa que a gente promove muito é que eles fiquem independentes, em fazer o fator em si mesmo é uma independência. Muitos não querem, e desses encontros, às vezes, eles saem pedindo para a gente que, olha, então, eu quero começar o treinamento para fazer autoinfusão. Então, porque, às vezes, o médico falando, a equipe falando, ele fala, é muito fácil para vocês, porque vocês não têm nada. Agora, um que está entre eles, que passou tudo que eles passaram, e, na realidade, até pior, porque não tinha fator nem nada, essa interação tem ajudado a gente bastante. Eu tive bastante contato com várias mães, e a gente sabe que a vida de um filho é aquilo que há de mais importante, né, para uma mãe. Então, eu espero que as pessoas se conscientizem da importância da hemofilia, se dediquem mais, com mais atenção às autoridades, ao tratamento da hemofilia. E mando um grande beijo para uma amiga, Luciene, que distribui os fatores, né? Aqui no estado de São Paulo, trabalha na Secretaria de Estado da Saúde, é uma querida, muito dedicada, passa o sufoco dela lá para que todos os pacientes recebam os seus fatores. Um grande beijo, muito obrigada a vocês por terem vindo. Eu também agradeço a Luciene. Gente, você mora no coração da gente, viu? É verdade, Luciene, a Luciene é uma pessoa extremamente envolvida. Exatamente. E muito paciente, sempre me atende, me explica de novo se precisar, super cuidadosa. Então, é isso aí. Mais um pouco sobre a hemofilia, e nós vamos fazer outros encontros, doutora. Aceita o desafio? Aceito. Vamos, na próxima vez, a gente vai lá no centro, ou vamos trazer uns pacientes aqui. Que ótimo. Um beijo e até o próximo programa.